Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Nós somos do ETCast, Acadêmicos de Direito da UFT, e hoje nós vamos falar sobre direito e moral, iniciando com o nosso convidado, Guilherme Souza. Oi, gente, obrigado pelo convite. Então, eu vou falar principalmente sobre as generalidades e a noção da moral. Mas, assim, vamos iniciar pelas generalidades. É importante a gente comparar aqui a ordem moral e jurídica para a gente conseguir ver as diferenças e os focos de convergência na compreensão do direito. Ela tem um estudo mais aprofundado na filosofia do direito, só que na introdução ao estudo do direito, a gente vai conseguir estabelecer a linha que envolve os dois processos em si. Então, esses dois processos, o direito e a moral, eles se completam. Ambos eles servem para o controle social, cada um com seu objetivo próprio, cada um com sua linha, só que eles ainda assim servem para o controle social. E também é muito importante deixar claro que os dois conceitos, eles trabalham juntos. Eles não estão em lados completamente opostos. O Jorge Delvecchio, ele falou que são conceitos que se distinguem, mas que não se separam. E tal distinção é uma das tarefas mais difíceis. Separar os dois, conseguir definir os dois, é muito difícil. Além disso, a noção do direito e da moral, antes de tudo, a gente tem que ressaltar que a gente tem a ideia de algo moral, algo muito, alguém bom, alguém com como posso dizer, alguém que tem valores, alguém que você vê e fala, nossa, essa pessoa é correta. E isso tem início nos gregos, na Grécia, com os estoicos, porque os estoicos um deles falava que tinha que consistir no desprendimento para alcançar a felicidade, porque a moral era muito ligada com o bem. E para você conseguir o bem, para alguns, ele tinha que ter o desprendimento para alcançar a felicidade, a resignação, saber suportar o sofrimento, porque a virtude se revelava como a única fonte da felicidade. Também tinha a outra ideia dos históricos que vinha do Epicuro, que falava que o bem, a moral, ela vinha com o prazer, mas não era um prazer desordenado, não era um prazer louco. Ele era concebido dentro de uma escala de importância. Ou seja, o bem era tudo aquilo que edifica uma pessoa, desde que não comprometa o desenvolvimento integral dela mesma ou da sociedade. E o bem, então, ele seria a ordem natural das coisas. E a partir dessas ideias de matriz, ele se organiza os sistemas éticos. Eles se deduzem principalmente e chegam às normas morais, que vão orientar consciências humanas em suas atitudes. A gente também tem o que o Daniel vai falar agora, aí a gente vai deixar com ele a fala. Os setores da moral. Bom, igual o Guilherme disse isso, falou introduzir um pouco sobre a ética, como que a gente vê ela na introdução do direito, que ela surge junto com a questão de direito lá na Roma, na Grécia. Mas primeiro, antes da gente fazer essa comparação entre o direito e a moral, é interessante, para se ter um resultado dessa comparação, é interessante entender os setores da moral. A moral ela é dividida em dois setores, que é a moral natural e a moral positiva. A moral natural, como o nome já diz, convém lá da natureza, ela advém, não é uma criação humana. O Guilherme também é uma coisa interessante, que é bastante bom citar, que traz aquela concepção de bem, que é preexistente a qualquer ideia de povo, lugar, mas que não se refere a um determinado povo ou determinado lugar. Então, a gente se refere-se de um modo genérico e geral à raça humana. Já a positiva, ela vai se destrinchar em três vertentes, que é a moral autônoma, a ética superior dos sistemas religiosos e a moral social. A moral autônoma, ela corresponde àquela noção do particular, onde por exemplo, o homem, atuaria como seu legislador da sua conduta, onde a gente teria aquela questão da consciência individual, onde eu decidir o que seria bem, bom, esse conceito. Já a ética, ela traria a concepção tipo do bem trazido através das seitas religiosas, através da religião, onde ela atuaria em meio de controlar os conflitos entre a norma
que a fé, aquela religião traz com a consciência do indivíduo e que essa ética ela vai fazer com que a gente deixe do conhecimento da consciência individual para seguir aqueles preceitos coletivos que aquela fé traz. E outra coisa também interessante que o Guilherme falou foi que, só colocando em outra colocação, é que da Grécia e da Roma. A Grécia surgiu lá a filosofia do direito e que na Grécia também surgiu, eles não distinguiram a, o direito e a moral. Eles apenas trouxeram dois filósofos que a gente conhece bastante, que é o Platão e o Aristóteles, que a questão da concepção da moralidade, que eles trouxeram que é uma ordem interior da gente, os gregos, eles só distinguiram o que seria uma ordem religiosa, uma ordem moral, e já os romanos, ele que surge nos romanos, né, em Roma, a concepção lá da ciência do direito, que nasce também, ou junto lá com essa concepção, o primeiro, a codificação do ordenamento jurídico imperialista, e que traz um grande ponto, é que, com isso, surge a definição, na verdade, dessa codificação, definia que o direito, ele seria, como se diz, a arte do bom e do justo, que condiz que o direito e a moral estão inteiramente ligados, com objetivos distintos. Aí eu passo a palavra agora para o próximo participante. Então, alguns dos pensadores que criaram teorias sobre o direito e a moral foi Tomásio, Kant e Fichte. Tomásio, sendo o primeiro deles, era o que defendia que o direito poderia influenciar apenas no exterior, porque o que dizia respeito ao interior era do campo da moral, e o direito não deveria interferir. Só que ele via isso de uma forma um pouco radical, e as teorias de Tomásio tinham um fundo político, uma desculpa política, porque ele não queria que o governo, o Estado, influenciasse nos pensamentos das pessoas, na moral humana, no que as pessoas faziam ou pensavam em seu interior. Então, ele queria que isso fosse apenas que o Estado pudesse influenciar apenas no direito. Kant e Fichte deram continuidade à teoria dele, só que mudaram algumas coisas, principalmente sendo menos radical. Kant, por exemplo, dizia que a moral tinha muito a ver com que a moral era apenas aquilo que respeitava o dever, o bem e o amor. E Fichte dizia que a moral, às vezes, poderia sim interferir no direito e vice-versa, e que os dois assuntos deveriam chegar num acordo quanto a isso, porque, por exemplo, usando um exemplo que ele mesmo usava, um credor que, por exemplo, cobra o que uma pessoa está devendo, cobra o seu devedor e deixa ele na miséria, ele está fazendo o que é justo. O direito dá respaldo a ele sobre isso. Mas e a moral de deixar uma pessoa na miséria, tirar tudo que ela tem? Sabe? Eles fazem essa análise de que Tomásio era muito radical quanto a isso, dizendo que o direito era o direito, a moral era a moral, e um não deveria interferir nos outros. Mas Kant e Fichte discordam em partes, porque às vezes precisa sim da moral dentro do direito e do direito dentro da moral, e que os dois assuntos precisam chegar a um consenso, não podem ser totalmente separados, porque um complementa o outro. Basicamente é isso. Passo a palavra para o próximo participante. Bom, ao falar a respeito de direito e moral, é interessante ressaltar que existe distinção de ordem formal. O direito se manifesta mediante conjunto de regras que definem a dimensão da conduta exigida ou fórmula de agir, e a moral, em suas três esferas, estabelece uma diretiva mais geral, sem particularizações. Além disso, o direito é bilateral e a moral ela é unilateral. E como foi falado pelos colegas Guilherme e Daniel, o direito e a moral andam juntas, e o que relaciona esses dois termos é
que tanto o direito quanto a moral dispõem sobre a convivência. O direito em si caracteriza pela exterioridade, ele se caracteriza pela exterioridade, ou seja, é algo exterior, é algo do lado de fora, entendeu? Do próprio ser, e a moral pela interioridade, ou seja, é algo do ser. Enquanto a moral se preocupa pela vida interior das pessoas, como a consciência, como já foi falado, julgando os atos exteriores, que aí é a questão do direito. A moral pode julgar o direito, entre aspas, aqui, como meio de aferir a intencionalidade. E o direito cuida das ações humanas em primeiro plano. Em outras palavras, o direito não deve inferir no plano do pensamento, da consciência, dos atos que não se exteriorizam. Outro fato é que o direito é coercitivo, ou seja, capaz de adicionar a força organizada do Estado para garantir o respeito aos seus preceitos. E a moral, por outro lado, carece do elemento coativo, ou seja, é incoercível, mas nem por isso as normas da moral social deixam de exercer uma certa intimidação. Passo a palavra para o próximo participante. Obrigada pela palavra. Eu queria destacar uma fala do colega Rian, quando ele fala sobre a questão do direito ser o responsável por tratar, né, por mesmo legislar as ações humanas, né, do homem, enquanto está vivendo em sociedade, e a moral é aquela que trata sobre os valores interiores, sobre, como o colega Guilherme também falou, sobre o bem, a bondade, enfim. E aí eu vou trazer 3 teorias de estudiosos que tratam dessa relação entre o direito e a moral. O primeiro é o Jeremy Bentham. Os 3, né, eles tratam de teorias geométricas. O Jeremy Bentham ele utiliza de círculos concêntricos, que são círculos que dividem o mesmo centro, eles compartilham o mesmo centro. No caso, seria a moral como um círculo maior e o direito como um círculo menor que está dentro da área do direito da moral, né? O direito está dentro da área da moral. E é muito interessante essa teoria que ele traz, porque ele propõe, né, que o direito ele é subordinado à moral. A moral ela tem uma área de conhecimento maior, ela trata de diversos outros campos, enquanto o direito está ali, né, subordinado à moral. A segunda teoria é do círculo secantes, de Pasquier, e ele traz o direito e a moral como círculos que se cruzam em uma determinada área, seria como o diagrama de Venn. E essa determinada área, ela é tanto para o direito quanto para a moral. Então, todo aquele conteúdo que está dentro dessa área, ela vai dispor tanto do direito quanto da moral, mas ambos têm, obviamente, suas particularidades, né? Suas partes que são específicas, que nenhuma nem a outra se auxiliam. Por último, a gente tem a teoria kelseniana, do Hans Kelsen. O Hans Kelsen, ele não entende o direito e a moral como essenciais um para o outro, como auxiliadores. Então, seriam 2 círculos paralelos, que não se encontram, não se cruzam, e ele entende isso porque, para ele, o direito utiliza da norma como essência. Então, a moral, ela não está ali dentro dessa interpretação. A moral não necessita validar a matéria do direito. Por fim, eu vou trazer mais resumidamente a teoria do mínimo ético, do Jelinek, que é um estudioso suécio. E ele traz não uma teoria geométrica, ele traz a teoria do mínimo ético, porque ele entende que a sociedade trata do direito a partir dos valores morais. Então, tudo aquilo que ela tem de valor moral, ela converte em direito. E para ele, essa expressão da mínimo ético é o que deveria ocorrer, que é quando haveria uma aplicação mínima da moralidade ao direito, né, suficientemente para a segurança social, né? E é isso, a gente finaliza aqui a nossa apresentação. Nós agradecemos aos ouvintes e até a próxima. Pode parar a gravação.